É uma alegria estar aqui para falar sobre algo que me fascina, né? Que é essa relação entre a meditação e a música, e alguns devem ter lido sobre o silêncio na música. Então, para falar brevemente da minha trajetória, eu comecei a tocar violino aos 4 anos de idade. Na adolescência, eu mudei para o violoncelo, e aí eu fui estudar na Alemanha e fiz graduação e mestrado e pós, e depois voltei para o Brasil. Te encontrei quando eu morava em BH, vim para Brasília. Virei professor na Universidade de Brasília e finalmente, em algum momento, eu fiz um doutorado justamente sobre esse tema que eu queria trazer hoje, que é um tema que me fascina e que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha, porque parece uma contradição, né? Falar sobre o silêncio na música. Há um pouco mais de 10 anos atrás, fiz uma viagem à Índia, estava no Brahmastan, onde estão os Pandits védicos de Maharishi, fazendo meditações muito profundas e naquele mundo paralelo maravilhoso. E veio a inspiração de que aquele silêncio que eu estava vivenciando, né, experimentando, que aquilo estava também na música, naquilo que eu estava vivendo. E o curioso é que tem muito pouca coisa escrita sobre o silêncio na música. A gente tem quando a gente fala de uma maneira assim muito geral, quando a gente pensa no estudo da música, a gente pensa no estudo da altura dos sons, se é alto ou grave, é agudo ou grave, se o timbre dos sons, se é um oboé, se é um violoncelo, se é uma panela, se é uma buzina, enfim, a intensidade dos sons, se é piano, se é forte e tal. E tem a duração dos sons que a gente tende, certamente a gente entende que o ritmo que a gente tem em qualquer música, ele é uma sequência de duração de sons. E quando a gente fala de silêncio, a única coisa que é possível medir em termos musicais é a duração do silêncio. Eu conversando com um amigo, quando eu voltei para o Brasil, você está louco, você não vai ter, isso não é tema de tese de doutorado, você não vai dar 10 páginas disso aí. Bom, o resultado é que foi uma tese, graças a Deus, defendida, com êxito, que tinha quase 600 páginas de trabalho escrito, que eu, enfim, encontrei muito material e fiz muitas entrevistas. É um conhecimento muito empírico no nosso mundo, que agora tem mais, acho que eu consigo contribuir um pouco com isso, né? É, então, a questão central dessa inspiração veio a partir dessa condição de praticante da meditação transcendental. Eu sempre ouvi dos mais diferentes, mais variados professores de meditação transcendental, e é claro, de Maharishi, que os Vedas se manifestam através de todos os tempos e através das mais variadas formas da nossa vida, ou da vida de uma maneira geral. E a pergunta é, mas onde é que está isso na música e tal? Ouvi muitas palestras inspiradoras que eu encontrei, que eu me identifiquei. Inesquecível uma conversa, palestra que o queridíssimo professor Jaime Torres deu há 1 milhão de anos atrás, e eu disse que fiquei tão inspirado do colapso dos sons num ponto vazio, e como isso criou todo um mundo. E no meio desse doutorado, eu não sei se o Jaime está aqui agora, eu estou falando dele, mas assim, espero, Jaime, que eu esteja falando coisas corretas. É, e lembro que durante o doutorado, o Jaime me manda essa inspiração aqui que eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão conseguindo visualizar, né? Vocês veem Sim, esse está na quadrinho? tela. Isso. Sim. E aí, o Jaime, eu pedi algum material para o Jaime, enquanto estava fazendo o doutorado, ele me manda essa foto espetacular. Valéria, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, mas quando você está pedindo só um pouquinho mesmo, vou dar uma explicação assim bem sucinta, porque a partir desse gráfico aí a gente pode abrir uma discussão extremamente longa e larga.
Esse gráfico aí está mostrando de forma bem sucinta a transformação de um som em outro, e justamente mostrando que cai aí no gap. Então, quando você trouxe essa questão, o Veda, partindo aí da sua própria frase, né, o Veda, ele se expressa em toda a natureza relativa também. Porque o que é o Veda? O Veda é o conhecimento da expressão da lei natural. Isso a nível do não manifesto. Só que todo mundo relativo manifesto é uma expressão do Veda também. E aí uma grande contribuição que Maharishi nos deixou nesse momento atual é perceber que o Veda não são só os sons, que a gente pode ouvir os hinos védicos, e aí vem todas aquelas sílabas, vem os sons, e algumas pessoas poderiam achar, então, que o conhecimento védico está no som. E Maharishi, ao estudar o Veda, ao ter essa cognição, ele nos diz que o silêncio é tão importante quanto o som. Também tem uma gama ali de informação no silêncio que, assim, possibilita o entendimento do conhecimento total, né? Então, existe até uma frase em sânscrito que diz mantra brahmanayor veda namadeyam, ou seja, som e silêncio juntos constituem o Veda. Então, o que esse gráfico aí está mostrando é a dissolução de um som caindo nesse gap, no silêncio, para depois surgir o outro som. E essa transformação de um som em outro se dá em 4 estágios. Então, o primeiro estágio é o Pradvansabhava, que seria a dissolução do som. E aí o som se dissolve nessa lacuna, nesse gap, no silêncio. Dentro ainda do gap, dentro desse silêncio, tem o terceiro estágio, que é o dinamismo. Então, a dissolução do som se dá no silêncio, que é Atyantabhav, e dentro do silêncio tem o dinamismo, que é Anyonyabhav, que é a própria inteligência criativa. E a partir desse gap, dessa lacuna, então, o outro som ele pode se constituir, pode emergir, que é o 4º estágio, que é Pragabhav. E aí, como a gente já está, você vai, em breve, né, fazer essa correspondência direta com a música, e super bonito, muito bonito isso. Eu gostaria, antes de fazer a correspondência, com o sistema nervoso, porque a gente vai encontrar na natureza, né, a manifestação dessa estrutura do Veda em diferentes estruturas do relativo. Então, o Dr. Tony Nader, que é o nosso atual líder do movimento de meditação transcendental, ele fez esse estudo fazendo a correspondência dos aspectos do Veda e da literatura védica com estruturas da fisiologia humana. E essa estrutura dessa transformação de um som em outro corresponde exatamente à estrutura da sinapse nervosa. Então, se a gente pegar um esquema de como se dá a sinapse, a gente pode pegar a terminação pré-sináptica do neurônio anterior, a fenda sináptica, porque a sináptica é uma fenda, é uma lacuna, é um gap, e, em seguida, a terminação pós-sináptica. Então, quando se dá o estímulo elétrico, um neurônio não está grudado no outro. Existe essa lacuna entre as terminações nervosas. E aí acontece exatamente isso. O impulso se propaga pela terminação nervosa do neurônio pré-sináptico, sensibiliza ali aquela terminação, aí os neurotransmissores caem nessa lacuna, essa fenda sináptica, que é silenciosa e dinâmica ao mesmo tempo, e o que acontece aqui nessa fenda sináptica é que vai permitir a forma como o estímulo elétrico é conduzido, é transmitido para a terminação nervosa pós-sináptica, para o neurônio seguinte. Então, a estrutura corresponde exatamente. E cada uma dessas estruturas do Veda e da literatura védica pode ser feita com outras estruturas do mundo relativo. Então, realmente, é impressionante todo o trabalho que Maharishi fez e a gente conseguir entender essas correspondências que permite a gente se ancorar cada vez mais nessa fundamentação da consciência pura.
Então, jogo aí de volta para você, Pedro, para você fazer agora aí essa correspondência com a música, que é bem mais direta, certo? É uma inspiração te ouvir falar, Valéria, alegria. Eu vou tentar fazer uma síntese, claro. Não tenho a menor intenção de falar de 600 páginas de tese de doutorado, seria maçante, ninguém que está aqui para isso. Mas eu queria dar uma pincelada em três aspectos que eu acho que são bem fáceis da gente poder abordar. Eu vou trazer três momentos onde a gente pode observar o silêncio de forma quase que palpável na música de concerto. O, e a gente, isso não é uma singularidade da música de concerto. Não, da música popular tem a rodo. As artes em geral têm muitos exemplos do vazio, do silêncio, da ausência de cores, da ausência de formas, enfim, das ausências das mais diversas. Mas é claro, a gente vai se restringir aqui à música de concerto, em específico do período clássico e romântico, que é onde a minha tese de doutorado ela se situa. Esses três momentos, eles são fáceis de entender. Aquele silêncio que pode acontecer antes de uma execução musical. O segundo momento é uma gap que acontece durante uma música, um silêncio, uma pausa. E o terceiro momento é o silêncio que pode ocorrer ao final de uma execução musical. Tem um maestro muito famoso, que acredito que alguns aqui presentes já tenham tido oportunidade de assistir alguma coisa dele. O nome dele é Daniel Barenboim. Ele, ele tem uma frase que ele crava basicamente como é o início, como pode ser iniciado uma execução musical. O que que ele diz? Ou bem a música interrompe o silêncio, ou surge dele. E isso é bem fácil de entender. Eu poderia fazer várias citações aqui, mas eu acho que isso talvez é um grande resumo daquilo que a gente pode. Isso traz uma inspiração grande. A gente tem uma partitura aqui, não sei quantos aqui entre nós têm a destreza de ler esses códigos aqui da música chamado partitura, né? É, eu vou tocar uma música que vocês certamente já ouviram, e certamente já ouviram mais de uma vez. E aí alguns vão se perguntar, mas o que que tem isso a ver com silêncio? Mas vamos primeiro ouvir o exemplo musical. Simples assim. Isso é o início da Quinta Sinfonia de Beethoven. Quando a gente pega a partitura, acho que vocês conseguem visualizar meu mouse, certo? Vocês veem que esses três pontinhos aqui, com essas perninhas para cima e para baixo, são essas três primeiras notas. Tá, 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 tá. Que a gente tem aqui nesse sistema, nessa partitura. Agora, Beethoven escreve antes dessas três notinhas uma pausa, que significa justamente silêncio. A gente poderia discutir horas sobre essa pausa. Essa pausa tem uma questão da métrica, do impulso que mais tem que dar, etc. Mas não seria possível tocar isso se não for respeitado esse silêncio, porque os músicos não vão estar juntos. E se a gente volta naquela frase de Barenboim, ou bem a música interrompe o silêncio, ou surge dele, tá claro aqui que ele está interrompendo o silêncio. Beethoven ele quer acabar com o silêncio nesse exemplo musical.
Porém, Beethoven era o campeão, era o campeão de fazer jogos com o silêncio. Eu vou agora vamos ouvir agora um outro exemplo completamente oposto do mesmo compositor. Os intérpretes são Adrian Brendel no violoncelo e o célebre Alfred Brendel tocando o início da quarta sonata para violoncelo e piano. Vamos ouvir com atenção. Quem tiver um fone de ouvido, de puder apreciar isso com fone de ouvido, a gente vai ouvir isso agora e daqui a pouquinho de novo. Então, se tiver um fone de ouvido, talvez a depender do acústico, do ambiente que estejam, talvez seja até melhor, mas sem preocupação. Vamos lá, vamos ouvir o início dessa obra. Bem, curioso disso é que aqui Beethoven não escreve pausa alguma. Eu tive a oportunidade de entrevistar muitos músicos de renome internacional sobre a problemática do silêncio aqui. E foi tão bonito aprender que uma quantidade significativa de músicos, de grandes artistas, e eu estou falando de nomes assim, do quilate de, se a gente for comparar com Hollywood, então, para o violoncelo, entrevistei o Jack Nicholson do violoncelo, a Catherine Deneuve do violoncelo, assim, grandes nomes, fiz uma grande pesquisa e vários revelaram que é quase impossível tocar essa melodia tão sutil se você não imaginar alguma coisa que estava acontecendo antes, de onde essa sutileza brota. E fui indicado até por um desses músicos, são pessoas muito cultas também, né? A ler isso aqui. Olha que coisa mais linda. A voz emerge de seu silêncio matricial. Ora, neste silêncio ela amarra os laços com uma porção de realidades que escapam à nossa atenção despertada. Ela assume os valores profundos que vão em seguida, em todas as suas atividades, dar cor àquilo que, por seu intermédio, é dito ou cantado. Eu acho isso, assim, de uma inspiração fantástica, e eu tenho certeza que muitos aqui já leram A Ciência do Ser, Arte de Viver, de Maharishi. E lá a gente tem a arte, eu não me lembro do título exato, a arte da fala, ou a arte de falar. E Maharishi coloca isso de outra forma, claro, fantástico, que de certa forma tem tudo a ver com isso aqui. De onde vem a fala, né? Dessa inspiração que a gente tem. A gente só pode. A gente tem tanto a aprender, eu tenho tanto a aprender. Cada vez que eu olho isso, eu vejo isso de outra forma e, e até tecnicamente mesmo. É um trecho musical de dificilíssima execução. E quando a gente tem essa inspiração, a gente imagina uma melodia que está vindo de antes até fazer esse ataque sutil dessa nota e a coisa se torna muito mais simples. A gente tem, claro, dentro dessa questão toda do início de uma execução, a resolução do artista também, que é análogo à resolução dos pandits védicos, que antes de começar 1 hora, 2 horas, 4 horas de recitação védica, pelo que eu pude aprender, eles fazem uma resolução, um sentido para aquela reza. E muitos músicos revelam isso também. Ou seja, a gente está falando da mesma coisa, só em uma linguagem, assim, em contextos culturais
completamente diferentes, né? Isso me tem me inspirado muito. Eu espero que eu possa assim compartilhar com vocês, isso, trazer alguma coisa nesse sentido. Bom, aí para não tomar muito tempo sobre essa questão, que a gente podia passar as próximas horas falando só disso, eu ainda tem mais dois pontos, né? O silêncio durante a execução musical e o silêncio ao final. É, então, a música, a gente pensa que muitas vezes que a música é só essa sequência de sons, né? Mas quando temos sons e temos sons que têm silêncios no meio, eles se tornam evidentemente mais ou menos perceptíveis esses momentos de silêncio. É, e eu vou compartilhar com vocês agora a tela novamente, que vou fazer algumas observações preliminares. Fazer uma analogia na arte da arquitetura. Eu tive a oportunidade de trazer isso em outro momento. Isso é bem fácil da gente entender quando a gente pensa no ponto de vista de qualquer espaço físico que a gente já tenha entrado na nossa vida. Não há vazios sem cheios a defini-los. Não há o espaço de uma sala sem piso, paredes e teto. Os elementos são considerados na avaliação da arquitetura como são os volumes dos prédios na arquitetura da cidade. Mas o oco, o vão, os vazios entre os cheios onde estamos ou através dos quais nos movemos são a finalidade última da arquitetura, os espaços dos cômodos numa casa e os espaços entre os edifícios ou, ou outros elementos volumétricos na urbe, os espaços entre quaisquer obstáculos na paisagem natural. Daí chamamos esses vãos elementos fim. Isso é Frederico Holanda, professor emérito da UNB, em 10 Mandamentos da Arquitetura. No finalzinho eu vou deixar um tempinho para quem quiser ter as referências todas, a gente pega um momentinho no final aqui da nossa conversa, vou ter as referências aqui na tela. Então, a gente tem essas gaps que a gente tem, que estruturam a música, ou pode dar suporte, e as gaps que realçam as emoções. A gente não tem muito tempo, a gente vai ver apenas uma gap. E o que essas gaps podem trazer? Esse autor aqui, olha o nome dele, hein? Brayman. É um norte-americano, Wallace Dwight Brayman, que ele fez uma tese de doutorado incrível, que ele analisou 8.000 partituras musicais e encontrou padrões do uso do silêncio ao longo de 300 anos da história da música. Ele encontrou padrões, inclusive, do uso do silêncio não somente por épocas, como padrões do uso do silêncio por compositor. Mas vamos ver como que ele define o silêncio na música. O silêncio pode causar surpresa, ora em forma humorística, ora em forma de mistério. Pode ser dramático, pode intensificar ou abrandar a tensão musical. É da natureza do silêncio incorporar o estado anímico do que o rodeia, em particular os estados de tensão e de relaxamento. Não menos importante, também indica um nível de expectativa sobre o que está por vir, costuma ser uma constante no ouvinte. Tendo dito isso, eu vou convidar todos para a gente ouvir um trechinho de uma sonata de Beethoven, da segunda sonata de Beethoven, interpretada por Stephen Isserlis e Shai Wozna. Está disponível no YouTube. Vamos lá. Eu acho que falar aqui não se faz necessário explicar. Peço para vocês se entregarem e ver como que Beethoven ele faz dessa relação de sons e silêncios, ele evidencia silêncios de uma forma que é quase como um diálogo entre o violoncelo e o piano, como se fossem dois interlocutores que se silenciam, que mostram intimidade incrível, até um certo grau de tensão. E Beethoven explicita isso aqui na partitura. Vamos ouvir.
E a gente pode passar horas falando sobre esse trecho. Esse trecho rendeu 50 páginas da tese de doutorado, e, enfim. Mas a gente precisa avançar pelo avançar da hora, né? É, e eu queria, então, voltar brevemente à questão daquele quadro, que acredito que todos ainda se lembrem, né? Mas eu vou mostrar de novo o quadro que a, que a queridíssima Valéria explicou de uma maneira tão bonita que não seria capaz de reproduzir. Mas vamos só ver o quadro. Aí, não sei se eu estou. Só um segundinho. Não sei, acho que não, ainda não está reproduzindo. Está aqui. É, então, quando a gente fala do silêncio ao final de uma execução musical, a gente poderia estar falando alguma coisa sobre esse decair, esse decrescendo, esse desaparecer do som para chegar no gap, né? A gente falou sobre o primeiro tipo de silêncio, que seria o silêncio que é criado a partir daqui, os sons criados a partir daqui, né? O que pode acontecer no início de execução musical. A gente falou do silêncio durante a execução musical, que é justamente a gente vende um discurso musical, obviamente com sons que a gente cai no gap, depois a música segue fluindo. E, claro, tem várias camadas que a gente poderia falar sobre isso, mas foi basicamente o que a gente falou antes. E a gente tem isso aqui, ao final de uma música, supondo que não vai nascer um novo som a partir disso. E, e eu convido vocês, esse vídeo tem mais ou menos uns 4 minutinhos de duração, e se trata esse senhor que está na nossa frente aí na tela, é Cláudio Abbado, um maestro dos ícones da regência do século, final do século XX, início dos anos 2000. Ele tinha uma relação muito especial com esse silêncio ao final de, de peças, né, de obras musicais. E ao final desse trechinho, que isso faz parte de um documentário chamado Hearing the Silence, no finalzinho aqui da. Eu vou dar aqui os créditos, vocês vão ter aí o link, quem quiser depois fotografar, pode ficar à vontade. É, a gente vai ouvir um depoimento de um ator muito famoso lá na Europa, na Alemanha, sobre essa questão. E isso vai levantar aí uma pergunta. Vamos ouvir.
ist plötzlich alles eins. Für einen Moment kann alles wie stillstehen. Weil das, was verhandelt wird und wie es verhandelt wird und das Mitatmen, sage ich jetzt mal, des Publikums, das durchdringt sich. Und für Momente passiert das wirklich. Und dann ist ein Raum auch erfüllt und hat keinen Sog mehr. Oder es ist, etwas kommt, neumodisch gesagt, auf den Punkt. Etwas ist, an dem alle beteiligt sind. Und das ist wie ein Eintreten in eine Art gesteigerte Zeit oder so, ein anderes Gefühl von Zeit. Und man kann da auch loslassen. Man muss dann nicht mehr in der Erwartung etwas erzwingen wollen von da oben, sondern es vollzieht sich etwas, an dem alle für einen Moment wirklich beteiligt sind. Ein ganz großer Moment. Bei Musik nach den Stücken ist das relativ oft. Aber es ist dann so ein Ausschwingen, weil die Wirkung, die versammelte Wirkung, auch das stundenlang so einen Klang in dem Raum gehabt und jetzt geht das so, verklingt eben dann entsteht etwas erkennbar, einen Moment lang. Da muss nicht befragt werden und ist einfach. Ich weiß nicht, was das ist. A gente tem essa sorte, né, de ter grandes mestres, de a gente ter tá conectado com essa sabedoria védica. Uma possível resposta, além dessa questão toda aqui, daquele quadro, né, que a gente tem já praticamente finalizando, uma possível resposta está nos Upanishads, para aqueles que não têm, talvez, uma familiaridade com com essa expressão, com esse conhecimento. Literalmente, a palavra Upanishad significa nishad, sentar-se, e upa, junto. Em virtude das circunstâncias em que este sentar-se junto acontecia no passado, extraiu-se o seguinte significado para a palavra: sentar-se junto ao mestre para ouvir a instrução. Portanto, expressa uma ideia de reunião, palestra ou sessão. Esta ideia de sessão, combinada com a tradição hindu de atribuir à palavra Upanishad o significado de Rahasya, segredo, levou os estudiosos contemporâneos a interpretar a palavra Upanishad como instrução secreta, doutrina secreta ou significado secreto. Um iluminado da Índia, Sri Aurobindo, que virou selo, imaginem, ele dizia que os Upanishads são o pivô de toda a metafísica indiana, a soma e objetivo de nossa experiência espiritual. Eu não encontrei uma citação de Maharishi, mas eu acho que essa aqui é muito válida. E o que os Upanishads dizem sobre isso que o nosso orador, Bruno Gantz, falou? Que ele não sabe o que é, né? Ele não sabe o que é isso. Os Upanishads expressam isso, na minha interpretação, de uma forma muito bonita. Aquilo que se move e repousa em si, que é distante e ao mesmo tempo íntimo, que penetra e envolve todo o universo. Isso está no livro Isha Upanishad, verso 5. Bom, eu acho que é isso. Como eu prometi, isso aqui eu vou mostrar depois, se a gente tiver tempo depois. É uma poesia sobre o silêncio. Isso aqui, se quem quiser tirar um print de tela, essas são as referências bibliográficas do que a gente estou agora. Vou esperar um segundinho a mais, ou dois, e na sequência eu mostro as referências. Vou mostrar para vocês agora as referências dos vídeos, né? Que é tão importante dar os créditos aos músicos. É isso aí. Espero que tenha sido inspirador, que eu tenha conseguido transmitir a mensagem.
e agradeço o convite, me sinto muito honrado.